20 de maio de 2011. A Polícia Civil e o Ministério Público realizam uma operação nunca vista em Campinas. Recolhem documentos, provas e computadores. A sede da prefeitura é cercada pela polícia e ao todo 11 pessoas são presas por fraude e tráfico de influência. Desencadeou a operação que prendeu 11 pessoas na última sexta-feira na cidade de Campinas. Aflita, a população acompanha o caso. A polícia analisa as provas, suspeitos e testemunhas são ouvidos. E após decisão no plenário da Câmara, o prefeito Dr. Hélio é cassado. Seu vice, Demétrio Vilagra, assume sob a desconfiança da população. 4 meses depois, o vice-prefeito Demétrio Vilagra também é acusado de participar do esquema de corrupção. Fontes revelam tentativas de intimidação contra o presidente da Câmara, Pedro Serafim. Ele não cede às pressões e, após 33 horas de sessão, os vereadores decidem pelo impeachment de Demétrio Vilagra. Conforme determina a lei, o então presidente da Câmara, Pedro Serafim, assume como novo prefeito de Campinas. Em seu discurso de posse, Pedro Serafim reafirma seu compromisso de fazer um governo sério, honesto e transparente e promete não dar trégua para a corrupção. Campinas recomeça a caminhada com a certeza de um futuro melhor. Começa agora o programa Pedro Prefeito. Pedro Prefeito. Seu prefeito? Sou eu, Pedro Serafim, prefeito de Campinas. Estou às suas ordens. Pedro Serafim, o campineiro certo na hora certa. Preparado e trabalhador, Pedro aos poucos começa a mostrar um jeito novo de governar, um jeito completamente diferente do anterior. Com pulso firme, Pedro bota ordem na casa, revê contratos, destrava a burocracia, libera obras. Pedro começa a arrumar as finanças e a recuperar a capacidade de investimento de Campinas. Os resultados já começam a aparecer com apenas 4 meses de trabalho. O time que está ganhando, ninguém mexe. Por mim, ele tem que dar continuidade no que ele está fazendo. O voto é dele. Eu confio no trabalho dele, sei que ele é um homem trabalhador, de pulso firme, vai muito nos ajudar. Se ele for um bom prefeito, como ele é um bom médico, ele vai conseguir. Esse é o cara, né? Esse é o cara. Tamo junto. É por isso que nós contamos com o senhor. Pedro Prefeito. Meus amigos, minhas amigas, meu nome é Pedro Serafim, prefeito de Campinas. A partir de agora, vou estar com vocês todos os dias, mostrando tudo o que estamos fazendo em apenas 4 meses como prefeito eleito. São ações que estão mudando a cara da nossa cidade. Ações que precisam continuar. Diferente do que acontecia no passado, Campinas tem hoje uma prefeitura transparente. As gestões anteriores cometeram muitos erros, mas o principal deles foi se afastar do povo. Por isso, quero que a principal marca deste governo seja a proximidade entre a prefeitura e a população. Uma prefeitura que tenha as portas abertas para todos os campineiros. Até bem pouco tempo atrás, Campinas estava assim, de cabeça para baixo. Caixa quebrado, contas fora de ordem, contratos irregulares, fornecedores sem receber, com serviços públicos de dar pena. Mas aí, na hora em que a cidade mais precisou, apareceu a pessoa certa. Uma cara nova pronta para assumir a responsabilidade e colocar de novo tudo no lugar. Pedro Prefeito, uma cara nova, com pulso firme. Você vai ver agora uma conversa com o prefeito Pedro Serafim. Ele fala de sua trajetória, da família, da influência do pai em sua formação. Pedro fala da medicina e do orgulho de ser prefeito de Campinas. Eu nasci em Campinas em 1962 e meu pai era ginecologista, chamava Pedro Serafim Neto, e minha mãe era formada em Direito. Eu cresci em Campinas minha vida inteira e eu sou o filho mais velho. Tenho mais 3 irmãos. Minha esposa chama-se Jaqueline. Estou aí com 18 anos de casado. Tenho 2 filhos maravilhosos. Essa é a minha joia, essa é a minha vida, é a minha família. Me formei com 22 para 23 anos. E fui fazer residência na Maternidade Campinas, que foi a minha grande escola. Porque na medicina, principalmente na medicina que eu praticava, que era uma medicina para todo mundo, eu tomei contato com a população.
eu tomei contato com as necessidades das pessoas. E muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, o que o paciente precisa, que dê atenção para ele e que escute o problema dele. O erro dos governantes é o distanciamento do povo, né? Você não pode se distanciar do povo. A gente levou essa experiência da medicina para a prefeitura. Eu trabalho, minha vida sempre foi trabalhar. E eu trabalho de manhã muito cedo até à noite muito tarde. A influência do meu pai na minha formação foi muito importante, né? Para a minha conduta de vida e como político até hoje. Quando eu decidi ser político, ele não gostou muito, não. Eu falei, pai, se não entrar alguém de bem na política, vai continuar entrando gente ruim. E quem é o responsável? São as pessoas de bem que não se envolvem. Nós temos que ocupar um lugar. Por quê? Porque se a gente não ocupar, outros, às vezes mal intencionados, podem vir e ocupar esse lugar. Eu queria ser presidente da Câmara para fazer pela Câmara uma coisa que os outros presidentes não fizeram. A Câmara sempre foi muito atrelada ao Executivo e eu achava que isso estava errado. Eu queria um presidente da Câmara independente. A independência foi tamanha que mesmo o prefeito sendo do meu partido, eu tendo laços partidários com o prefeito, eu conduzi o processo de julgamento e cassação do prefeito com isenção, com independência. Eu quero discutir a Campinas do futuro, discutir Campinas, como Campinas vai ficar e qual Campinas nós vamos deixar para o futuro. Campinas é maior que a crise. Campinas com crise, sem crise, Campinas é Campinas. Por isso que eu amo Campinas. Por isso que eu tenho orgulho de Campinas. Agora, se Campinas tiver no governo a pessoa certa, o desenvolvimento pode ser sensacional. E é isso que eu espero. E é isso que eu reservo para Campinas se eu tiver a oportunidade de ser eleito. Todo mundo sabe que há pouco tempo a gente passou por muita briga e confusão. Foi muita bagunça, muita coisa errada e tudo parecia que não tinha jeito não. Mas aí uma novidade resolveu aparecer e a esperança em Campinas, a esperança renasceu. Uma cara nova, um pulso firme, um homem sério e correto apareceu. Pedro, 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 agora é Pedro, com Pedro tudo tem jeito. Pedro, 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 Serafim, Campinas falou que sim, é Pedro, Pedro, prefeito. Pedro, 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 agora é Pedro, com Pedro tudo tem jeito. Pedro, 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 Serafim, Campinas falou que sim, é Pedro, Pedro, prefeito. Na hora mais difícil, tava do nosso lado. Provou que tem coragem, provou que é preparado. Tá dando certo, pra que mudar? Deixa o Pedro aí, deixa o Pedro trabalhar. Ele pôs ordem na casa, resolveu a confusão. Tá cuidando das pessoas, ele tem bom coração. O nosso sol tá voltando a brilhar e vai brilhar mais com Pedro, pra Campinas não parar. Pedro, 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 agora é Pedro, com Pedro tudo tem jeito. Pedro, 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 Serafim, Campinas falou que sim, é Pedro, Pedro, prefeito. Pedro, prefeito. Pense em você, pense em mim. Vote em Dr. Pedro Serafim para prefeito.